Bom, vamos lá então, pessoal. Já deu os minutinhos para todo mundo entrar, né? Conseguir aí se habituar. Vamos iniciar aí o nosso webinar. Primeiro, obrigada aí pela participação de todo mundo, né? Obrigada pela participação das meninas, aqui as nossas participantes especiais, né? As nossas convidadas. Muito obrigada. Hoje a gente vai falar, né, de um case de sucesso muito bacana, né? Que não somente envolve inovação, como traz um impacto real para a vida de milhares de consumidores, usuários, né? E é disso que a gente vai falar nesse webinar de hoje. A gente vai falar do projeto Rótulos que Falam, né, que é uma iniciativa da Nestlé em parceria com a Alha Inclui, né, e que tem também aí o hub de produtos da Síndigo como a fonte, né, a base aí de informações para materializar, chegar a informação aí nesses consumidores, usuários, tá? E é muito legal porque é um projeto que reúne inteligência artificial, tecnologia, inovação e acessibilidade. Então, isso é muito bacana, algo muito rico, um projeto muito rico e que a gente vai falar um pouquinho mais aqui para vocês, tá? E para enriquecer esse bate-papo que a gente tem aqui, né, nós temos participantes especiais, né? Temos aqui a Mariana Botelho, que é gerente de comunicação e inovação de produtos da Nestlé, a Tatiana Duarte, que é CEO e sócia fundadora da Alien Inclui, e a Caroline Dall'Acqua, que é diretora técnica UX e sócia fundadora da Alien Inclui também, tá? E eu me chamo Rúbia Miranda, sou coordenadora de Customer Experience aqui na Síndigo. Vou estar conduzindo esse bate-papo aqui com as meninas, né, para a gente conhecer um pouquinho mais esse projeto, entender como é que surgiu, né, e a gente ir avançando e também tirando as dúvidas aí do público, tá? Bom, antes de eu passar a palavra para as meninas, quero dar uma contextualizada, né, para todo mundo, né, para quem ainda não ouviu falar do projeto, entender como que surgiu, né, o que que é esse projeto Rótulos que Falam. Todo mundo sabe, né, que a Nestlé sempre teve um compromisso muito forte, né, com inovação, com tecnologia, com inclusão, com acessibilidade, e é a partir daí que surge o projeto Rótulos que Falam, né? É uma iniciativa da Nestlé com a Alia Inclui, né? A Alia é um aplicativo de acessibilidade, né, que tem como objetivo ampliar, disseminar, né, a informação aí para diversos públicos, né? Públicos com uma deficiência visual ou públicos com algum tipo de barreira de leitura, tá? E isso é feito de uma forma muito simples, né? Uma ideia simples, mas extremamente poderosa, tá? Que consiste em utilizar a inteligência artificial para ler em voz alta as informações dos produtos da Nestlé, né? As informações que estão nos rótulos, na embalagem dos produtos, como as informações nutricionais, descrição da própria embalagem também, modo de preparo, lista de ingredientes. Todas essas informações elas ficam muito mais acessíveis, né, para essas pessoas, para esses públicos que acessam o aplicativo e conseguem ter ali esse objetivo ali da Alia, né, que é disseminar essa informação, fazer com que essa informação chegue a mais pessoas, né? Então, é uma ideia extremamente poderosa, né, que já tem aí retornos que a gente vai falar, né, ao longo aí desse webinar, mas é uma ideia bem bacana, né, que realmente fala de inclusão e acessibilidade. E quando a gente fala, né, de tecnologia, de inteligência artificial, a gente sabe que para funcionar, né, da forma correta, para que esse dado, essa informação chegue a mais pessoas, é preciso ter ali por trás, né, uma tecnologia, é preciso ter uma base de dados, né, uma fonte aí sólida, confiável de informações, e aí que entra o hub de produtos da Síndigo, que ajudou aí a materializar, né, ajudou a chegar a essa informação em mais pessoas, em uma informação confiável e de uma forma rápida. Então, contextualizando aqui todo mundo sobre essa iniciativa, sobre esse projeto tão bacana, né? Queria primeiro chamar a Mari, né, da Nestlé, para falar para a gente um pouquinho, né, Mari, como que surgiu o Rótulos que Falam, o que que motivou essa ideia desse projeto? Legal, muito obrigada, Rúbia, muito obrigada a todos. Boa tarde aí para todo mundo que está assistindo aí a gente. Super feliz pelo convite, né? Obrigada por esse momento aqui maravilhoso. Bom, como ele surgiu, acho que a gente tem muito orgulho de falar que ele surgiu através de uma dor real, né, dos nossos consumidores, né? E a gente transformou essa dor num grande projeto que você já muito bem contextualizou. Então, acho que vale também eu destacar aqui acho que a participação muito forte de uma funcionária, né, que é do nosso time. A Regiane, ela é nutricionista e ela é deficiente visual, ela é cega. E ela, como outras colaboradoras, ajudaram muito, mas ela teve um papel muito especial aqui, que ela ajudou a gente a liderar esse projeto e ela começou a trazer também para a gente essas dores, né, que é da acessibilidade
da informação dos nossos produtos. Ela falou, poxa, ela provocou muito a gente de um lado positivo, de como que a gente traz mais acessibilidade para os nossos rótulos, né? E aí, Rubia, assim, aí a gente começou realmente a fazer uma pesquisa inteira, assim, a gente se jogou, a gente, junto com o Instituto Dorina Noil, super famoso e, né, super reconhecido, né, para deficientes visuais, a gente começou a se aprofundar nessas dores e entender de fato o que que a gente poderia cumprir ali, cobrir como empresa, porque a gente sabe que a gente tem um papel muito grande também, e de dar acesso, né, de dar acesso às informações, o que que tem daqui, dentro daquele produto, o que que tem dentro daquela lista, né, de ingredientes, e que às vezes para a gente é uma coisa tão simples, mas que para essas pessoas, mais de milhões de pessoas com deficiência visual, é algo realmente assim tão impactante, tão relevante que pode mudar a vida de milhares de pessoas, né? Então, basicamente, assim, sendo bem breve para você, acho que começou aí de uma dor real que a gente transformou aí em um grande projeto. E acho que só para fazer um link aqui com as meninas, aí o que que a gente fez? Depois que a gente deu esse mergulho nas dores, a gente se conectou com várias startups através de um programa de inovação aberta da Nestlé. E através desse programa a gente conseguiu encontrar e foi um feliz encontro com as meninas aqui da Alia, que aí permitiu toda essa solução que você comentou um pouquinho já para gente, que é um aplicativo que os rótulos falam com essas pessoas, né, tanto com deficiência visual, cegas, baixa visão, enfim. Não, legal, perfeito. E obrigada por trazer esses pontos, né? Acho que muita gente nem imaginava que tinha começado a partir, né, realmente de uma preocupação, né, como eu comentei no início, né, da necessidade de realmente ter esse forte compromisso, né, com a acessibilidade, né? E até como Uhum, você comentou, né, que surgiu das dores, né, dos exato. funcionários, né, surgiu essa ideia, e a gente sabe que entre a ideia e até a execução, né, ali a solução, legal, vamos levar isso para o mercado, vamos levar isso para os usuários. Quais foram os desafios que vocês tiveram, né? Porque materializar isso Versus. é exato. Então, o que que teve aí no meio do caminho? Bom, acho que primeiro eu posso destacar a questão, assim, a gente não poderia fazer uma ação separada, alguma coisa muito pontual, de uma marca ou outra, porque a gente sabe que a Nestlé tem milhares de marcas, né? Tem muitas marcas que a gente conhece, super conhecidas, mas a gente queria realmente fazer uma transformação de portfólio. Então, acho que o nosso primeiro desafio foi como que a gente traz essa acessibilidade para todo o nosso portfólio. Só que quando a gente fala de portfólio Nestlé, né, vocês sabem, né, como eu, a gente tem mais de 1.000 produtos, né? É muita coisa. Então, acho que essa foi uma das mais, porque a gente precisava de uma solução que atendesse mais de 1.000 produtos. Então, isso foi uma das coisas que a gente começou a falar, poxa, a gente tem que. Aí, uma das soluções até mais óbvias, vamos de repente trazer um QR Code, mas um QR Code. Que é a primeira coisa que a gente acaba pensando, mas, poxa, a gente tem N formatos de embalagem, tem a questão também dos deficientes visuais, como que eles vão encontrar esse QR Code, aí a gente precisaria de algum ponto ali sensorial, enfim, aí a gente logo descartou. Então a gente precisava de alguma coisa além. E a gente sabe que a inteligência artificial está aí também, então o quanto que a gente poderia, né? E outro ponto, acho que é importante que você comentou, das informações críveis. A gente precisa hoje, a gente tem muita informação, todo mundo aqui sabe, a gente recebe, a gente é impactado por informação o tempo todo, mas uma informação segura, uma informação crível, que você ali tem aquele domínio e uma informação atualizada, isso também era um ponto para a gente, porque a gente tinha muitas informações separadas e a gente precisava realmente integrar todas essas informações. Então, acho que, no geral, Rubio, assim, foram os primeiros desafios, teve outros ao longo do processo, mas esses foram dos iniciais. Não, legal. Obrigada aí por compartilhar também esse ponto, né? Daqui a pouquinho também eu vou passar a palavra para as meninas para falar um pouco dessa tecnologia, como que surgiu, né? Falar um pouco dessa ideia, né? Desse aplicativo de acessibilidade. E um ponto que eu quero destacar aqui que você trouxe é justamente desse volume, né? De produtos, né? E aí a gente está falando num cenário bem grande, né? Um volume de produtos, né? Diversos. A gente fala ali de mais de 1.200 produtos. Então, porque realmente a Nestlé tem diversas marcas, marcas que às vezes até o público Exato. nem sabe que são da Nestlé, então são Exatamente. muitos produtos, né? E quando a gente fala nesse volume, a gente também está falando aí de
também muito volume de informação, né? Como eu comentei, a ideia é ler, né, as informações da embalagem do produto, né? Então, acho que um ponto que daí vem de encontro, né, que é o próprio hub de produtos aqui da Síndigo, e um ponto que eu queria destacar é que a Nestlé já utilizava o hub de produtos, né, Já, antes do projeto existir, né? Eu acho que isso também colaborou para acelerar todo o processo, né? O pessoal já super. utilizava ali para outras frentes, né, de cadastro de produtos nos varejos, né, como uma ferramenta fundamental ali no dia a dia para acelerar o processo, antecipar cadastros, antecipar lançamentos, e teve aí conseguiu linkar, né, junto com esse projeto, que foi esse teu comentário de trazer essa base, né, e eu até fiz questão de trazer esse ponto, porque é um ponto em comum, até com outras pessoas que a gente tem aqui na audiência, que são indústrias que também Olha, fazem parte aqui do Hub de produtos da Síndigo e tem esse portfólio aqui no Hub, assim como a Nestlé já tem, que já faz a utilização, e a Nestlé conseguiu enxergar aí também uma outra funcionalidade, né? E já indo para o caminho da inovação, né? totalmente, que nem eu te falei, acho que foi uma dor nossa de achar um lugar que a gente centralizasse essas informações e que fossem seguras, né? Porque é o que a gente estava buscando. Então, quando a gente descobriu, porque de novo, né, a Nestlé é gigante, né? A gente tem vários departamentos. E aí, em várias entrevistas, em vários touch points, quando a gente entendeu que existia a Síndigo e essa plataforma centralizadora de informação, falei, nossa, agora acho que facilitou demais, porque acelerou muito, né, para a gente, porque já estava dentro de casa, né, o processo ia ser muito menos complexo, né, para a gente, e aí realmente era só aproveitar essa base, e é uma base que, uma coisa que foi fundamental para a gente, atualizada. Porque assim, a hora que a gente lançou, a gente tem algum lançamento no mercado e a gente tem a certeza do que tem de lançamento, vai para os varejistas, que é o que vocês já faziam. Então, a hora que a gente viu essa possibilidade também, e a gente precisava dessa base atualizada para mandar, né, para fazer essa conexão com a Alha, que era uma dor que a gente teve muito, né, com as pessoas com deficiência visual. Poxa, eu quero saber dos lançamentos, né? E às vezes a gente sabe que os nossos sites não são na mesma velocidade que a gente gostaria, né? Às vezes tem alguns trâmites ali e a gente conseguiu isso com vocês. Então, isso acho que foi realmente essa automação, essa agilidade, essa base crível, assim, acho que facilitou muito para a gente, assim. Ah, que legal. Não, legal saber aí que realmente como a gente consegue, né, com parcerias, né, conseguir tirar as ideias, né, colocar em Uhum. prática, levar essa solução ali para o público. E falando em parceria, né, quero agora ouvir um pouquinho, né, da Alia, né, ouvir aí da Carol, da Tati, né. Podem falar para a gente um pouquinho, né, dessa tecnologia que está por trás do aplicativo, como que funciona, como que surgiu essa ideia? Conta para a gente aí como é que foi essa combinação aí junto com a Nestlé para fazer esse projeto e esse aplicativo ser um sucesso. Eu só acho que eu vou deixar a Carol, deixa a Carol se apresentar primeiro, depois eu. Bem, posso. Boa tarde, Gente, pessoal. boa tarde. Gente, primeiro, desculpem a minha ausência, eu tô extremamente gripada e eu tive um ataque de tosse e eu precisei sair correndo aqui agora há pouco, então me perdoe ao que eu me ausentei aqui uns 2, 3 minutinhos. Então, primeiro, agradecer demais pela oportunidade. É um prazer e é uma grande honra estar aqui falando e compartilhando este momento com pessoas tão importantes aqui, tão relevantes, da Nestlé, da Simples, da área também, e frente a um público tão seleto. Então, eu sou a Carol Dalacqua, eu sou servidora pública e empreendedora, sou uma das sócias fundadoras da Ali Inclui, junto com a Tatiana Duarte, sou também a diretora técnica da nossa empresa, responsável pela parte da experiência do usuário, e eu também sou pessoa com deficiência visual, tenho um diagnóstico de retinose pigmentar, e tenho hoje o que a medicina classifica como cegueira legal. E eu, então, sou, além de uma das idealizadoras, então também sou usuária do aplicativo. E a nossa ideia, ela surgiu diferente da maioria das startups que elas nascem numa garagem. A nossa ideia, ela nasceu num salão de belezas, num feliz encontro do destino, onde eu e a Tatiana nos conhecemos. E ela me viu, então, naquele momento, eu estava com a minha bengala de pessoa com deficiência visual, e ela começou a conversar comigo e trouxe para mim questionamentos e dúvidas que ela estava
sobre uma demanda que surgiu da indústria. Uma empresa de sorvetes aqui de Caxias do Sul, então, estava com a dor de tentar colocar braille nas suas embalagens, tentar torná-las mais acessíveis, né? Então, começamos a conversar com base neste primeiro questionamento e várias ideias surgiram. Nós percebemos juntas que o braille, ele é uma linguagem extremamente importante e relevante para o universo das pessoas com deficiência visual, mas ele não é suficiente em se tratando de acessibilidade de produtos, né? Ele precisa de uma área muito grande para sua aplicação, ele possui um alto custo, ele é inviável para aplicar em vidros, alumínios e outros tipos, e alguns tipos de plástico, e sem contar no dado que nós nos deparamos que aproximadamente 2/3 das pessoas cegas ou com baixa visão que já têm essa deficiência, elas não são alfabetizadas na língua braille. E isso acontece, que é o meu caso, porque as pessoas, elas acabaram, grande parte delas, acabaram perdendo a visão ao longo da vida, né? Então, foram alfabetizadas no método tradicional à tinta. Então, foi nesse cenário que Tati e eu começamos a pensar e a desenvolver a nossa ferramenta, que hoje é um aplicativo que ele faz, então, a leitura dos códigos de barras de produtos, né? Além de acessibilizar imagens e textos também, lê-los em voz alta, mas a nossa principal função, nossa principal mote é a acessibilidade de produtos. Então, basta a pessoa pegar um produto, abrir o aplicativo da Ali Inclui na função leitor de produto, que o app vai, então, orientar a pessoa para que ela consiga localizar o código de barras, uma vez que a câmera consiga capturar de relance este código, então, as informações daquele produto vão ser lidas em voz alta, de maneira a torná-las acessíveis para um público de mais de 7,5 milhões de pessoas com deficiência visual, um público de milhões de pessoas com mais de 65 anos, público de pessoas que têm dificuldade de leitura, além de pessoas que tenham algum tipo de dificuldade de compreensão da leitura da informação escrita. Tati, não sei se tu quer complementar. Não, eu complementar, porque tu falaste o que motivou, né? O que que fez e a gente olhasse. Eu me lembro muito, meu marido vai rir depois de mim, porque ele fala sempre aqui em casa que eu dou o mesmo exemplo. Lá em 2023, quando tudo começou, né? Eu lembro que virou nosso pitch, e a gente sempre falava assim: você já parou para pensar que a gente tem tecnologia para ir para o espaço, mas milhões de pessoas não conseguem frequentar o varejo de forma digna. Então, acho que esse foi um motivador também, quando a gente se dá conta que a tecnologia é só pela tecnologia, mas ela não agregando valor na vida das pessoas, ela, né, ela passa, né? E eu me lembro, acho que a gente estava bem na época de mandar alguém para o espaço. Alguém foi para o espaço naquela época e isso ficou na cabeça. E eu sei que até hoje eu falo, Matheus aqui em casa ri. Mas eu acho que é isso. Eu acho que foi um se apaixonar pelo problema, né? E entender que não era a realidade só da Carol. Hoje a gente já tem um espectro muito maior de pessoas, né? Além da pessoa com deficiência visual, porque a Carol sempre fala, né? A área ela foi uma solução inspirada na pessoa com deficiência visual, mas útil para todos. Essa eu te roubei, Carol. Mas ela sempre fala isso por quê? Porque quando a gente fala de acessibilidade, nós não estamos falando de deficiência, estamos falando de fácil acesso. E fácil acesso é importante e relevante para todos nós, né? Quando a gente vai consumir um produto, quando a gente vai chamar um Uber, por exemplo, ou um iFood, a gente está buscando acesso fácil. E a área hoje, nessa parceria que nós temos com vocês, com a Nestlé, a gente percebe que a gente está diminuindo essas barreiras de acesso. Então, acho que é isso, assim, falando um pouquinho da nossa história, né, de onde surgiu, acho que foi disso, na verdade, foi para a gente se dar conta que a gente podia levar mais dignidade para as pessoas, né, através da tecnologia. Aí eu acho que Exatamente.
E eu acho que esse é o grande papel também da tecnologia, né? Utilizar realmente a tecnologia para transformar cenários, para transformar a vida de pessoas, né? E que é isso que a gente está conseguindo fazer, né, e com o aplicativo, essa iniciativa em parceria, né, com a Nestlé, né, com o Hub de Produtos, então entregar essa informação. E acho que quando a Carol traz também esses dados, né, a gente tem noção de realmente, olha a relevância, né? Olha só o quanto que essa informação está chegando a pessoas que antes não tinha, né? Não eram vistas, né? Não tinha como ter acesso a essa informação, né? Então, acho que isso é bem bacana também. E até eu queria puxar aqui um ponto, né? Que até a gente foi conversando um pouquinho também em bastidores, né? Como que foi trabalhar justamente com essa base de dados, né? Que o Hub de Produtos da Síndigo ofereceu. Até, né? Numa das conversas a Carol comentou, essa segurança da informação, né? Até a Mari comentou também dessa informação crível, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês, como que isso foi importante para entregar, né, essa qualidade do que o aplicativo hoje entrega, né? Sei que a Carol falou sobre segurança da informação, a Tati também comentou sobre essa agilidade, né, de estar disponível ali em tempo real. Então, queria que vocês falassem um pouquinho disso também, de como que isso agregou ali na entrega ali para os usuários. Perfeito. Posso começar, Carol? Por favor. Na verdade, assim, a integração que nós fizemos, né, as APIs a API que nós desenvolvemos para conectar direto com o sistema, ela acelerou de uma forma, como a Mari bem falou, né? Não só acelerou o processo como um todo, mas também tem o benefício de padronização de informação, né? Então, existe uma ordem lógica, né, dentro das categorias de produto e daquilo que eu preciso realmente informar. É evidente essa questão da segurança de informação, a gente tem ouvido isso de outros clientes e outras empresas, né, que estão se juntando à Alia, e a gente sabe e percebe cada vez mais o quanto essa é uma preocupação latente, principalmente nesse contexto em que parece que em alguns momentos a gente está brigando com a AI e em outros a gente não vive sem ela, né? Então, o bom da IA é porque ela facilita o processo, ela é um facilitador de informações rápidas, mas nem sempre ela é confiável. E aí eu acho que um grande ponto é esse, né? Quando a gente está falando de alimentos, quando nós estamos falando de produtos como um todo, né? Nós temos outros clientes, por exemplo, indústria de higiene e cosmético, né? Que também tem componentes importantes, né? Em que a gente precisa falar sobre alergênicos. E aí eu acho que vem o grande Intolerância. mérito de uma Nestlé, de uma Unilever, que é nosso cliente também, né? Que é, bom, eu tenho que me comunicar, eu sou protagonista no mercado, na indústria que eu atuo, né? E eu acho que é para isso que a gente tem que tirar o chapéu e vamos lá, é a maior empresa de alimentos do mundo com quem a gente está falando aqui, né? E ela em saber a responsabilidade que ela tem de levar a informação acessível e de qualidade para todos os seus consumidores. E aí é uma discussão, né? A Mari vai lembrar de várias vezes a gente em discussão de, mas qual que é o universo de pessoas, né? E eu sempre lembro, quando a gente olha para mercado, às vezes a gente olha, ok, para mercado são só 8 milhões, quase 8 milhões de pessoas cegas ou com baixa visão. Mas parece pouco, mas é muito quando a gente percebe que isso é um impacto, que a falta de informação é um impacto negativo na experiência de compra. Ou seja, eu deixo de comprar um produto Nestlé eventualmente porque eu não simplesmente não consigo saber qual é a diferença dele e do outro, do concorrente. Então, esse foi um outro ponto, a informação segura. A gente, inclusive, viu isso recentemente numa outra reunião de uma indústria de bebidas aí, né, falando sobre isso, que a IA te traz muita coisa, mas ela também te traz muita dúvida, né? E aí, como eu bem falei, a gente está falando de um público aqui que, por exemplo, até tem umas novidades que vão vir no aplicativo, mas, por exemplo, de alertas, né, de alergênicos, enfim, que são informações super sensíveis, né? Então, eu preciso, como empresa, também disponibilizar isso para o meu usuário. A informação em tempo real, então esse é um outro benefício claro e que a gente não tinha conseguido resolver antes da integração, né? A gente já fez várias integrações manuais ou até integrações com sistema, mas a grande diferença, da Simplus é que existe uma integração em tempo real. Então, no momento que saiu um produto do portfólio, ele saiu do aplicativo também, né? Ou ele, no caso não, ele fica um tempo ainda até a gente ter um tempo de enquanto ele está na gôndola, mas foi colocado um produto, na hora que ele é inserido, ele já está disponível para o usuário. A gente não depende do fator humano ali necessariamente para subir na Alha o cadastro.
né? Ela sobe na base da Simples e aí ela automaticamente é atualizada na Alia. E aí, claro, aí a gente está falando de facilitação, mas redução de retrabalho, né? Então, é, evitar termos distorcidos, né? Como eu falei, a padronização foi uma coisa muito importante também. Então, para nós foi um desafio também no sentido de tecnologia fazer essa integração, porque a gente está falando de uma base de dados bastante robusta, né? Mas com certeza é uma parceria que a gente quer estender cada vez mais, né? Para nós faz muito sentido a gente ter parceiros como a Simples para levar a informação mais completa para os nossos clientes, né? E para os consumidores desses clientes também. Com certeza. Perfeito. Carol, quer Eu só complementar? gostaria, um ponto que eu acho que é importante a gente deixar bem, a gente ressaltar a importância desse link que existe entre Síndigo, Nestlé e Alia. A Nestlé, como nossa cliente, ela consegue, então, por intermédio da plataforma da Síndigo, consegue, então, oferecer aos seus clientes informações completas, customizáveis e seguras a respeito dos seus produtos. A Alia é a ferramenta de acessibilidade através da qual o consumidor consome aquela informação, através da qual o consumidor chega naquela informação. Mas a empresa dona do produto que opta pelas informações que vai ser disponibilizadas através da plataforma da Síndigo, que faz todo essa intermediação, esse meio de campo e facilita tanto o nosso processo de implementação. E essa é uma união de três forças que combate a Shadow. Olha a internet da Acho que Carol. deu uma travadinha. Isso. Quer complementar algum ponto, Tati, que ela estava Não, trazendo? acho que ela voltou. Carol voltou? Não. Ela está falando justamente sobre isso, né? Sobre a Shadow Information, que é a gente trazer luz às informações fidedignas de produto, né? Acredito que era esse o ponto dela. Uhum. Perfeito. Qualquer coisa assim que a Carol voltar, a gente volta nesse tópico também. Eu queria falar um pouquinho aqui também, né, que a gente já veio falando, né, de como que surgiu a ideia do projeto, como que foi desenvolvido, né, os desafios, enfim. E agora eu queria falar um pouquinho já do pós, né? Depois que o aplicativo foi lançado, né, que o projeto veio à tona, que foi para o público, e eu vi primeiro da Mari, né? Quais foram os ganhos? O que a Nestlé ouviu? Como é que foi a receptividade do público? O que isso impactou na experiência de compra do consumidor, Mari? Olha, acho que no geral, assim, foram muitos pontos, né? Mas eu acho que pensando, acho que a acessibilidade, acho que é o ponto principal, né? Porque a gente cobriu. Antigamente a gente tinha, basicamente era um site nosso que a gente tinha 100% acessível, mas a gente ainda não tinha olhado, né, de fato e mirado nesses produtos e toda essa tradução, né, de informação do que a gente precisava e esse acesso fácil. Então, acho que a acessibilidade em disparada foi o nosso ganho maior, porque era o nosso objetivo maior, né? Eu acho assim, a gente escutou muita coisa positiva. Rubem, eu poderia ficar aqui falando muita coisa para você, porque a gente fez um pós também depois, a gente fez uma pesquisa antes, né, com a Dorina, né, com o Instituto da Dorina, que eu comentei aqui, e também a gente fez um pós depois que a gente, inclusive, que a gente implementou todos os testes, enfim, e quando já tinha esse portfólio dentro do aplicativo, a gente recebeu muitos feedbacks interessantíssimos, a gente continua recebendo até hoje, né, ok, isso é super importante, mas eu acho que mais do que tudo foi o que muito pegou para a gente foi a questão da inclusão. Né, do quanto que a Nestlé olhou assim de fato, a gente falou, não, a gente vai abraçar, a gente precisa participar disso, a gente precisa abrir essa conversa e trazer mais acessibilidade para onde? É uma pauta urgente para a Nestlé, né? Porque a Nestlé ela já tem muitas ações nesse sentido, mas eu acho que isso era talvez algo que a gente precisava mirar e a gente não estava mirando, e acho que a participação de ter alguém também dentro do time, acho que ajudou muito, né, a dar luz, né, para esse ponto. Então, acho que foram N ganhos, assim, mas acho que eu posso dizer, e também, obviamente, a autonomia, né, desses consumidores, que aí você consegue dar para eles, principalmente quando a gente fala de experiência de compra, o poder de escolha,
né? Como a bem a Tati trouxe isso para a gente. Então, quanto mais informação eu dou, mais opção eu tenho, mais variedade de produto eu tenho, né? E isso para a gente também, com a nossa variedade de produtos e marcas, poxa, pô, a gente precisa, né? Fazer, a gente precisa entrar nisso e precisa dar cada vez mais informação. Então, a gente escutou muito nesse ponto de, poxa, eu tenho mais autonomia, eu tenho mais liberdade de escolha, e isso eu acho que é um convite a todas as empresas aproveitando também, né? Porque não é uma ação, tanto que a gente fez uma campanha de comunicação, que um dos pilares que a gente trouxe é convidar outras empresas para participarem, porque não é um movimento, a gente não quer que seja só da Nestlé, né? A gente quer realmente, a gente iniciou esse movimento e a gente aproveita que esse convite para que outras empresas também façam, deixem, né, realmente se integrem nesse sistema para, de fato, deixar aí as informações mais claras cada vez mais para os consumidores. Legal. Maravilhosa. Tu falou do chatbot, eu acho que isso é uma coisa bem importante, né? Verdade. Nossa, é Eu acho que esse verdade. foi um grande desenvolvimento, né, de a gente É, fazer juntos, que foi muito da Regi também, né? Foi muito de a gente ter muito. justamente ela junto com a gente ali. Eu acho que é isso, é quando a gente soma forças, né? Não é porque a Alia tem a Carol, tem a Tati ali desenvolvendo que a gente tá atento a tudo. Não, pelo contrário. O que mais nos interessa é quando a gente recebe feedback da indústria também, dizendo quais são as dores que ele tem ou quais são as dores que os consumidores têm, apresentam, porque daí Exato. juntos a gente elabora. Tu quer falar um pouquinho, Mari, sobre o chatbot? Como é que Não, foi? A gente não maravilhosa. tinha, Ainda bem que né? você lembrou. Nossa, verdade. Que isso foi uma das funcionalidades que a gente incrementou com a entrada da Nestlé da companhia nessa parceria junto com a Alia, né? Então, o aplicativo já existia, importante dizer, né? Já tinha ali algumas funcionalidades, né, Tati? E a gente Uhum. entrou com esse incremento, né, do chatbot que você realmente poderia conversar, você poderia colocar as suas perguntas ali e o aplicativo te responde. Então, por exemplo, uma coisa simples, esse produto tem lactose, esse produto contém glúten, coisas nesse sentido que são cada vez mais personalizáveis, né, no caso, e importantes, né, alergênicos, até que a Tati está comentando aqui agora. Então, a gente implementou esse chatbot para facilitar e deixar mais fácil a informação ainda. Ou seja, né, só basta eu escanear e eu perguntar que aí ele já vai me responder. Então, a acessibilidade é num nível máximo, né, que a gente trouxe, Master. Master mas Blaster. e eu acho que a gente tem muitos ganhos aí, né, Tati? Acho que ganho de inovação, ganho de aprendizagem, de deixar também o consumidor no centro, né? E a gente sempre fala muito isso, mas quando você de fato você mira nesse consumidor, você tem uma escutativa, né? Quais são as suas dores? Como eu posso te cobrir? Como que eu te posso dar mais acesso? Né? Claro que a gente não vai sanar tudo, né, Ru, né, Tati? Mas aí Uhum. a gente teve até que fasear um pouco, não, vamos primeiro, vamos fazer uma jornada aqui, a gente começa por aqui, né? Mas foi um aprendizado assim gigantesco. E eu acho que também é um ponto importante, que acho que eu não comentei ainda, também, Tati, é a possibilidade também de ser um modelo escalável, né? Que eu Uhum. acho isso fundamental também, porque, por exemplo, a gente tem a Nestlé Brasil, a gente tem Nestlé outros países também, e é algo que a gente comentou desde o começo. A gente também não quer, de novo, que seja uma ação só do Brasil, né? E a gente quer realmente que isso ganhe uma escala muito grande, e a gente trouxe isso lá atrás para a Tati, para a Carol. Poxa, a gente consegue, né, realmente transformar isso, levar isso como inspiração para outros países, para eles também replicarem. Então, acho que isso, quando a gente viu que sim, acho, poxa, é um super ganho também, né? Enfim, acho que é Uhum. só para comentar esse ponto também que é importante. E foi por causa de vocês que hoje o aplicativo também está em inglês e espanhol, só para Maravilhosa. reiterar. Por causa da cutucada de vamos internacionalizar, então tá, então vamos. Agora a gente tem quem nos ajude, né? Vamos Sozinho dá fazer. medo, mas é isso. Isso aí. Não, e acho que é bem esse ponto, né, de trazer realmente as pessoas para conversa, né, que tem bem, como a Tati comentou no início, a Mari também falou, né, dessas pessoas que não eram vistas, né, até a Tati comentou, né, era mais fácil mandar alguém para o espaço do que a pessoa ter a experiência ali, adequada no varejo, né, então agora isso foi um grande ganho, né, como a Mari comentou, da acessibilidade. E aí eu queria ver, né, se as meninas da Ali, né, a Carol, que voltou aqui também, e a Tati podem também falar um pouquinho dos ganhos, né, do lado ali do aplicativo, né? Se tem aí alguns dados para compartilhar conosco, como é que foi também essa receptividade do público? A gente tem. Tu queres. Tu voltou, Carol? Tá aí? Sim, voltei. Vocês me ouvem, né?
Sim, faltou Sim, luz lá, Carol me escreveu hoje aqui tá que faltou luz. desafiador. Hoje tá desafiador, gente. Assim, deu uma queda de luz aqui, me deu um acesso de tosse antes, mas vamos lá, somos vencedoras, né? Vamos, Eu acho acho que que assim, pode falar, Carol. antes da Tati falar dos números, assim, só rapidinho uma trajetória das melhorias de tudo que a gente fez, trabalhou junto com a Nestlé nesse ano de 2025, né? O aplicativo ele passou por incontáveis melhorias, né, com uma equipe técnica de acessibilidade nossa aqui e também a equipe técnica da Fundação Dorina Noil, que é uma das maiores instituições do Brasil voltada para pessoa cega e com baixa visão, voltada para habilitação e reabilitação e todo o suporte. O app ele amadureceu muito e aí então nós desenvolvemos o chatbot que a Mari tão bem falou, né? Essa ferramenta ímpar e única que através da qual a pessoa consegue então interagir com o produto e fazer perguntas diretamente para o produto, né? E agora a gente está muito feliz que agora no mês de junho, no início do mês, nós já passamos a marca de 100 mil downloads. E isso para nós é um orgulho muito grande, é um motivo de muita alegria, porque é sinal que o nosso trabalho ele vem frutificando, que as pessoas vêm gostando, vêm utilizando a ferramenta. Eu faço essa comunicação muito ativa com os usuários e eu recebo vários feedbacks positivos e a gente fica muito feliz mesmo de saber que ele é uma ferramenta que faz diferença na vida das pessoas. Tati, acho que passo a bola para ti, para te falar um pouquinho mais sobre o nosso cenário Uhum. atual, nossos números. É, o número é bem atualizadinho, né? Aqui, na verdade, pegando até final de maio, a gente está com 105.741. Então, exatamente até 31 de maio. E aí é até emocionante a gente olhar para o gráfico aqui que está na minha frente, né? A gente vê como lá atrás, né, a gente comemorando por 500 usuários, né, Carol? Comemorando por 1.000 pessoas que... Então, sempre a gente teve isso, né, de não importa quantos exatamente, mas se a gente estiver mudando a vida de alguém, para nós já basta, né? E que bom que a gente conseguiu fazer daquela ideia, daquele sonho, um negócio que hoje consegue trazer números também, né? O nosso número de escaneamentos, ele está muito próximo ao número total de usuários. Eu estou falando aqui só da função de escaneamento de produtos, né? O aplicativo ele é usado também para outras funções, né? Como a Carol bem falou, descrição por imagem, texto rápido, digitalizador de texto. A gente está falando de mais de 92, quase 93 mil escaneamentos de produtos também. Que a gente percebeu de muito legal, né? O aumento, e aí a gente é muito grato, assim, porque a parceria com a Nestlé, tê-los como aliados, né, nos proporcionou algo que talvez, não sei, não vou dizer jamais, né? Porque a gente tem que se pensar positivo, mas assim, que certamente seria muito difícil a gente alcançar. No momento que a Nestlé coloca a Alia como case da primeira prova do Anjo do BBB, a gente está atingindo o programa de maior audiência do nosso país. A gente está tá atingindo toda uma população. E aí, por consequência, o número de escaneamentos de produtos Nestlé subiu no aplicativo. Então, isso é fantástico, né? Se a gente pega um recorte, pegando um dado aqui, né? Desde o surgimento do aplicativo, ficava uma beira de 10% do share Nestlé. Então, vejam a importância dessa empresa para o consumidor. A gente está falando de indústria de bem de consumo, né? 10% já é muita coisa, né? A gente saber que dentro da nossa base de todos os produtos que são escaneados, 10% era Nestlé. Esse número hoje, depois da contratação, já subiu para 15% praticamente, né? Então vejam, a acessibilidade do produto somada a uma comunicação de marketing assertiva, né? Com um produto bem cadastrado, com informação qualificada, permitiu que mais pessoas acessassem os produtos Nestlé, né? Então, isso para nós é o ganho que não, a gente sabe que na prática não é secundário. É um objetivo da empresa também, tem que ser, né? As empresas têm que vender mais,
Mas por mais que o cerne de tudo tenha sido a acessibilidade, como a Mari bem falou, né, levar o produto de forma acessível para os consumidores, também há um ganho de share. Quando a gente olha e vê que, opa, no momento que eu tenho mais produtos sendo escaneados, né, sendo consumidas as informações desse produto, também eu aumento, por consequência natural, o meu share na venda, o meu sellout, né? Eu começo a vender mais desses produtos. Então, é uma relação de ganha-ganha, né? Em que a Alha ganha, a Nestlé ganha, mas principalmente o consumidor ganha, né? Que é o direito de escolha. Acho que é sobre isso, né? Ele ganhar o direito de escolha. Então, alguns outros números, né? Hoje a gente tem predominantemente 97% praticamente dos dispositivos são Android. Isso já nos dá sinais de mercado, né? A questão de faixa etária, usuários cadastrados e autodeclarados PCD. Então, a gente começa a ter uma robustez de dados maior, né? Coisa que no começo a gente não tinha, não precisava nem tinha opção de fazer cadastro no aplicativo, né? A gente sempre quis deixar tudo muito democrático, então não queria botar barreira de acesso para acessar o aplicativo e não ter que fazer um cadastro. Então, a gente sempre deixou liberadas as funções. Essa realidade já está mudando um pouquinho, porque a gente está começando a trazer funcionalidades, assim como a empresa, somente uma empresa aliada tem o chatbot, da mesma forma, também vão ter algumas coisas específicas para usuários, né? Mas fato é que a gente olha, por exemplo, aqui, olha que interessante, né? A gente está vendo que o produto mais lido da Nestlé é o Nescau 370 gramas. Depois vem em segundo lugar o leite condensado moça lata, Kit Kat, aí vai indo, né? Até a gente chegar ali no 10º lugar é o caldo Maggi, e aí, pô, a gente tá falando de 1.195 produtos cadastrados, né? Então, quando eu olho para o portfólio de produto, eu tenho na Alha mais um insight de dados, né? De consumo. E óbvio, né? Isso só é possível por conta de a gente ter essa informação qualificada de vocês, né? Então a gente juntos vira um vetor de acesso a dados também, né? Isso é importante. A gente sabe que, como eu tava falando, é que nem a IA, né? A gente às vezes odeia eles, mas a gente também não consegue viver sem os dados. É tipo essa É, relação. Sim. não E eu é, acho é necessário, interessante, né? Vai desculpa, lá, só para Mari. complementar a Tati, é interessante porque isso, poxa, trazendo esses dados para a gente, também você começa a pensar em próximos passos, né? Entendendo até de content, né? A parte de conteúdo, fazendo uma régua de CRM, de comunicação, enfim, aí tem outras coisas que a gente pode começar a desenhar internamente como empresa que é muito interessante. E Tati, ia te comentar também, acho que não sei se de repente você quer trazer, qual a diferença, né, de trazer uma empresa, de ser uma empresa aliada também ali para um não aliado, o que que você ganha como benefício, que eu acho que isso também é Ah, interessante, acho que legal, talvez, Mari. Obrigada pelo espaço. imagina. Vocês são maravilhosos, né? E não é por acaso que a gente fala. Gente, que empresa massa de trabalhar, assim, é muito legal. Eu esqueci de um dado super importante, Mari, inclusive, de te Hum, dizer que foi depois que a gente começou as campanhas da Nestlé que a gente deu a nossa curva J de usuários. Isso é importante, né? Não é desde lá do início que a gente foi crescendo de forma orgânica, né? Era bem uns uhum, gatinho pingado, assim, né? Começava com um, daí tinha um mês que tinha mais, daí depois saía, enfim, era aquela gangorra, né? Aquela uhum, montanha-russa de usuários. E aí o ponto é que aqui, ó, eu tô olhando o relatório, só nos 5 primeiros meses de 2026, agora, que é quando a uhum, gente intensificou as nossas campanhas, né? E pegando ali também o final de. Vamos pegar de junho, vai. De junho de 25 até agora, 58%, 55% da nossa base é nova. Ou seja, de todos os nossos usuários, metade veio depois da Nestlé. uhum. Olha que fantástico. Olha a Maravilhoso. importância da indústria, né? E aí, Uhum, aproveitando a deixa, Mari, falar um pouquinho, fazer o nosso merchan também. Não sei se temos outras indústrias aqui nos ouvindo, mas é um uhum, merchan do bem, tá? Não é aquele merchan chato. O grande ponto é que somos uma empresa, né? A Alia não é uma ONG, então a gente precisa monetizar o nosso negócio justamente para poder continuar investindo em tecnologia e melhorando a solução para os usuários, né? Então, a forma como a gente encontrou de monetizar sem penalizar o usuário, ou seja, sem fazer com que o usuário, para ter direito a acessar a informação, ele tivesse que tirar dinheiro do bolso, tivesse que pagar, foi: eu cobro a indústria para ela tornar o produto dela acessível.
né? E o aplicativo segue gratuito para o usuário. Mas também como é que eu faço? Porque eu não consigo ter todas as empresas aliadas num tempo tão curto, né, de empresa ainda. Então a gente tem ainda uma base relativamente pequena, né? Só que eu também penalizo o usuário no momento que ele tenta escanear um produto e esse produto não é de uma empresa aliada. Então, o que que nós desenvolvemos, né? Nós desenvolvemos uma inteligência artificial que bastante refinada, ainda não é o melhor cenário, né? Porque não é a informação dada pela empresa, não é uma informação que vem da Simplus, por exemplo, né? Mas existe uma inteligência artificial que traz uma informação mínima para não penalizar o usuário. O que que eu quero dizer com isso? Eu vou pegar um leite e ele vai me dizer leite Piracanjuba, tal coisa, né? Mas eu não vou ter as informações nutricionais, eu não vou ter toda aquela informação completa que eu sempre digo, né? Se tá na embalagem é porque deveria estar. Então, se as pessoas que enxergam estão ali, é porque algum motivo há de existir para aquela informação estar lá, porque eu, como consumidora, deveria ter acesso a ela. Então, poxa, se, é isso que eu falo da democratizar a informação, né? E aí vem um ponto importante também que não sei se foi falado, do Braille, tá? Para as indústrias que estão ouvindo. Eu sempre tenho cuidado para falar, porque assim, não é que a gente é contra o Braille, tá? Braille é ótimo, é conhecido, é difundido, só que o Braille não resolve todo o problema de descrição de produto. E um dos fatores não é nem só o custo, não é nem só a dificuldade de botar em alguns materiais. Vamos num cenário hipotético em que dinheiro não fosse o problema e que as indústrias tivessem todo o dinheiro do mundo para investir e colocar Braille em tudo. O ponto é que o Braille demanda um espaço necessário para aplicação que as embalagens não têm, né? Então, para colocar toda a informação de um produto, eu precisaria ter um livro. E aí isso não é acessível, né? Não é viável, não se tem como viabilizar. Então, hoje a gente tem, quando um cliente, um usuário, né, ele acessa um produto não aliado, ele vai ter uma informação básica, não vai ter foto de produto, mas vai permitir minimamente que ele consiga saber o que que ele é produto, numa qualidade um pouco melhor do que ele vai ter, do que ele teria com o Braille, né? Eu vou contar da história do Serena, como é que era o nome do Selene? Não, como é que era o nome do Hum, tinha um remédio, enfim, que o nome do remédio, Dia- como que era? Diane. Diane. Dia. Eu me matei rindo Uhum. no dia que a Carol me contou essa Uhum. história, né? Porque eu nunca tinha pensado nisso. Existe um anticoncepcional que é o Diane, e a Carol tava contando, eu tava ainda entendendo, aprendendo muito, né, com ela sobre esse universo, e ela me contou que na caixa desse medicamento só tá escrito Diane. E eu até dei risada, eu disse, tá, mas o É, que explica, Diane? Tipo, fala o quê? Não dá nem pra saber se é remédio pra dor de cabeça, se é pra não engravidar. O que é é, isso? só para dar uma contextualizada, assim, na caixa desse medicamento, ele é um anticoncepcional, né, à base de estrogênio, e ele só tem escrito em braille a informação Diane. Então, a consumidora compra e sequer tem ideia do que Uhum. é aquele medicamento que está na mão, né? E aí, então, assim, só para complementar muito rapidinho, assim, fazer um paralelo, né? A diferença entre os produtos aliados e os produtos não aliados, né? As empresas que contratam a nossa solução, as empresas que não contratam a nossa solução. Os produtos não aliados, nós disponibilizamos para o consumidor uma informação muito enxuta, que ela vem da inteligência artificial, por isso ela pode conter imprecisões, às vezes pode conter erros, mas já é uma informação melhor do que a que o Braille ofereceria. É uma informação suficiente para que o consumidor consiga identificar aquele produto, né? E já a empresa que contrata a nossa solução, e aí se torna uma empresa aliada, ela tem a possibilidade de compartilhar com o seu consumidor, então, uma informação completa, segura, acessível, customizável, e é nesse contexto que o usuário vai, através do aplicativo, ter acesso ao chatbot e poder interagir com o produto, fazer perguntas, ter um consumo mais assertivo e seguro da informação. E Perfeito. só para E, fechar, complementar uma coisa só bem claro, importante. Acho que essa fica como a missão, a mensagem para as indústrias, né? Dizer que esse movimento ele vai além da inclusão. Ele é um business case, né? Em que a gente está falando de dados e a gente está falando também de uma ferramenta que visa estreitar a comunicação entre a indústria e o seu consumidor.
né? Então vai além da acessibilidade, vai além do propósito, né? E se torna uma ferramenta estratégica também, né? Para no momento que eu consigo ter insights e que eu consigo me comunicar com um público que antes eu não conseguia me comunicar. Então, eu queria deixar essa mensagem para as indústrias também. Perfeito. A vontade que dá é deixar vocês falando, porque olha, A gente se o papo tá empolga, muito né? bom e é muito enriquecedor, né? Então é ótimo, assim. Acho que todo mundo tá curtindo bastante, porque realmente é muito legal ouvir, né? Até onde que a gente pode chegar e o quanto isso é enriquecedor e estratégico, como até a Tati comentou, né? E até eu queria aproveitar esse gancho, né? Que até as meninas trouxeram esse ponto, né? Da diferença, né? De ter dados, não ter dados, né? E é justamente esse uma das partes, né, aqui do hub de produtos da Síndigo, né? É a gente conseguir ter essa base de produtos, né, centralizada, padronizada, com qualidade, para fazer com que essa informação chegue, né, a diversos, né, consumidores, usuários, né, para em parceria a gente conseguir aumentar essa acessibilidade da informação, né? Então, a diferença que faz você ter uma boa base confiável, sólida, né, e de qualidade, né, para fazer esse enriquecimento, né, e até pegando o ponto que as meninas também comentaram, né, de falando de inovação, né, da própria inteligência artificial que a Tati trouxe, né, a gente aqui também, eu falando como representante da Síndigo, falando de ganhos, né, de impacto, a gente viu nesse projeto, né, como o Hub de Produtos foi um habilitador de inovação, né, já é uma ferramenta fundamental no dia a dia de muitas indústrias, dos varejos, mas como permitiu aqui materializar, né, chegar, né, sair ali a ideia, transformar numa solução e conseguir viabilizar esse acesso à informação de uma forma ainda mais rica, né, e completa. Então, acho que esse é um ponto muito importante, né, de habilitar essa inovação, que é algo que a gente não pode fechar os olhos, né? A inovação está aí, a gente precisa utilizar a tecnologia para transformar realmente ecossistemas, cenários e também aí, como grande exemplo, transformar aí a vida de muitas pessoas também, né? Para que elas se sintam incluídas, né? A gente está caminhando já para o final do nosso webinar, como eu disse, né? A vontade é ficar conversando, até a gente tinha falado isso, né? Se deixar, o papo Se vai deixar, a longe. gente fala. Exato. Mas eu queria ouvir uma última palavrinha de vocês aí, falando, né, para a gente fechar esse nosso webinar, deixar essa mensagem, falar de futuro, o que está por vir, né? Quando a gente fala aí de tecnologia, fala de acessibilidade, né, quando fala da Nestlé, né, nesse importantíssimo papel, né, dentro do mercado, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí para a gente já se encaminhar para o final. Eu começo? Vou começar. Bom, Pode começar, Mari. aqui acho que falando, né, especificamente, quando a gente olha aqui para o projeto com as meninas, a gente está super empolgado, né? Como a gente já está aí, já faz 2 anos, né, Tati, desde que a gente iniciou, Tati e Carol. Então a gente quer cada vez mais firmar essa parceria, porque, de novo, né, a gente quer cada vez mais alimentar, né, os consumidores com informação segura, que é o que a gente está reforçando bastante aqui. Então, a gente quer aumentar cada vez mais essa parceria. A gente já teve até uma conversa inicial, então, talvez para esse ano, ver se a gente aproveita até como esses dados que a Tati trouxe, né? E de repente, poxa, quais são os produtos que estão sendo mais pesquisados, né? Que nem eu comentei, e de fato a gente começar uma régua de comunicação, né? Também. Com essas buscas, com essas pessoas, com esse interesse todo que está vindo, né? Que também para a gente é super importante, é um dado novo, né? E claro, né, com muito sempre respeitando a privacidade, acho que é bom também a gente colocar aqui, mas acho que é importante, né, a gente sanar, né, essas dúvidas e entender um pouco mais, esmiuçar um pouco mais desses interesses. Acho que para a gente vai ser um dado muito muito valioso também, para atrelar com as nossas marcas, né, enfim. E por isso que foi interessante a gente olhar para um portfólio inteiro, né, para fazer essa ação, agora para a gente ter esse feedback todo de dados e entender quais são mais buscadas, enfim, acho que isso para a gente é super interessante. De novo, expandir, né, o ecossistema e aquela questão que eu comentei de convidar outras empresas, e acho que é por isso também que a gente está aqui, é o nosso papel para trazer sim e expandir esse convite. E por último, aquele modelo escalável também da gente ir para outros países também, né, inspirar outros Nestlé de outros países, enfim, outras empresas, outras indústrias, e estender esse convite para a gente cascatear esse modelo. E quando a gente fala de tecnologia, poxa, a gente, a Tati comentou, né?
A gente é uma relação de amor e ódio, mas a gente não vive sem, né? E eu acho que isso é super interessante, que a gente tem que aproveitar e usar ela muito bem, né? E eu acho que aqui é um exemplo muito bom de um uso inteligente que a gente tem com a IA, o quanto que ela otimiza, né, muitos processos para a gente. A gente da Nestlé, a gente tem usado cada vez mais. Eu acho que esse é um bom exemplo, né, Tati, que a gente trouxe de aprimorar, talvez, cada vez mais, né, a IA até dentro do aplicativo. Eu acho que isso foi um super start que a gente tem, né, e quanto que a gente começa também a evoluir cada vez mais essas funcionalidades, personalizar, que nem a gente comentou, acho que cada vez mais ter essa escutativa, né, com os consumidores para deixar cada vez mais redondinho, né? Mas eu acho que a gente já deu um super passo, né? E acho que tem muita coisa interessante, muita coisa bacana. Acho que resumindo é um pouco disso. Legal. Deixa eu só, antes de passar ali para Tati, para Carol, Claro. deixa eu aproveitar que tem uma pergunta aqui que eu acho que vai bastante de encontro ao que a Mari trouxe e também é uma pergunta direcionada para a Alia. É uma pergunta do Edson, né? Ele comentou: sou brasileiro, atualmente moro na França. Parabéns à Nestlé pelo projeto Rótulos que Falam e as criadoras do aplicativo Alia Inclui. Minha pergunta para Tati e a Mari é sobre a expansão internacional do aplicativo Alia. Como a Alia, Nestlé e Síndigo enxergam o uso do aplicativo em outros países, considerando o grande volume e a integração dos dados? Além disso, quais são os principais desafios dessa expansão, especialmente na transição do código de barras tradicional para o QR Code em diferentes países? Acho que Mari, temos uma boa notícia, né, Tati? Se quiser comentar dessa questão do QR Code, depois eu te complemento. boa. Esse é um ponto que fala muito a favor da Alia, Mas na muito verdade, a bom. gente fica muito É. grato, porque, na verdade, um dos nossos primeiros parceiros, né, foi a GS1, né, a geradora oficial de códigos de barras no mundo. E logo que foi cantada essa pedra, né, de que nos próximos anos seria alterado a forma, né, de eu codificar os produtos, ele migraria para um código 2D. A gente já se antecipou, tanto que foi, nem me lembro, Carol, foi ano passado que teve o Brasil em Código que a gente palestrou? Foi. Foi, foi fim de 24, eu acho. Eu Passa não me muito lembro. rápido. Boa. Eu tô grávida. E aí, a minha cabeça não tá boa. Eu esqueço as coisas. Mas enfim, acho que foi ano passado que nós fomos numa palestra lá e a gente preparou já todo o aplicativo para ler esse novo código também. Então, essa não vai ser uma barreira, né? A gente vai conseguir Uhum. internacionalizar. E o outro ponto, né, aqui, falando para Edson, retornando à questão da IA, é a gente usar a nossa inteligência artificial também, que nós desenvolvemos, para facilitar todas essas traduções de produtos também, né? Então, isso já está acontecendo, como eu falei antes, o aplicativo ele já está disponível em inglês e espanhol. Então, eu acho que vai ser um passo muito sutil e a gente quer muito que a Nestlé nos acompanhe nessa internacionalização, né? A gente tem uma base em Portugal hoje, né? Uma sócia nossa é de Portugal. Estamos, inclusive, hoje, é dia de Rock in Rio Olha, Lisboa. Nós somos, que acho que eu te legal. contei essa, né, Me Mari? contou. Nós Contou, somos só não sabia que era a hoje. empresa de Olha. acessibilidade, hoje, somos a empresa de acessibilidade do Rock in Rio Lisboa, né? Então a gente, e eu acho que isso tem atrelado um pouquinho com a nossa visão de futuro também, né? O que que a gente está olhando? A gente está olhando para a internacionalização, a gente está olhando para o melhor uso da IA, a gente está olhando não só para o público com deficiência visual, a gente está pensando em como que a solução ela pode ultrapassar e atingir um espectro ainda maior de pessoas, né? Aqui, lembrando, a gente está falando de um público importante que nós temos hoje no aplicativo, que é o público 60 a mais. Então, a gente não está falando só da pessoa com deficiência É visual, verdade. né? E a gente já tem uma pirâmide, né, de envelhecimento aí também, Isso, né? então isso é olhar para o Então, acho que futuro, como eu falo, né, de forma estratégica também. No momento que eu vejo que a nossa população está envelhecendo mais, né, e a gente tem dados disso, né? Uhum, Até 2030, o Brasil vai ter mais idosos do que crianças. Então, quando eu exato. olho para isso, eu estou olhando para o comportamento do consumidor também. Quando eu torno meu produto acessível para este consumidor, eu também estou sendo estratégico, né? Então, a gente está olhando para tudo isso quando a gente olha para o futuro, mas a gente também está olhando, e eu acho que um grande sonho nosso é o ter um varejo 100% acessível, né, como um todo. É, é um sonho difícil, a gente já tem encaminhado, estamos dando alguns passos nesse sentido, mas eu acho que é isso, eu acho que a indústria tem feito a sua parte, né? Mas a gente ainda sonha com um varejo totalmente acessível, né? Que convide as pessoas com deficiência visual, agora eu tô falando bem específico, né? A sair de casa
para ir ao varejo, para ir consumir produtos, né? Então é isso, assim. Não sei se eu respondi a pergunta do Edson, mas eu acho que eu Sim. respondi. E acho que do Acredito nosso que respondeu lado sim. também, o Edson, acho que só para complementar também a Tati, a gente, como Nestlé, a gente está tentando, né? Todos os fóruns que a gente tem internacionais, assim, que a gente levou, acho que esse case já, até contei para a Tati, para a Carol, acho que já foi pelo menos nos 4 fóruns de grande relevância que a gente teve lá fora, eventos internos Nestlé, mas também externos. Então, e de novo fazendo esse convite, né? Então, acho que isso é super importante. A gente tem investido muito nesse tipo de comunicação. Então, onde está falando ali de inovação, inclusão, acessibilidade, a gente está levando e a gente está sendo muito bem recebido. E acho que como desafio, que nem acho que a Tati comentou, acho que para a gente eu posso replicar, acho que foi essa questão da integração de informação, que acho que é o que a gente sentiu, mas, como a gente está aqui nesse fórum, né, até o aplicativo ele já está totalmente adaptável, né, ele já consegue fazer essas traduções também, e a gente já tem a ponte, eu acho que essa implementação já facilita muito, né, muito mais. Legal, acho que foi uma resposta feliz ali, né? Que nem a Tati comentou, acho que vai ser uma boa notícia. Então, com certeza, o Edson deve ter É, ficado feliz com essa resposta. leva para a França, Que Isso aí. chique, né, que nós É, estamos, não é? não é? isso aí. Que bom. Bom, gente, estamos nos encaminhando para o final. Não sei se as meninas querem dar mais uma última palavrinha aqui para a gente encerrar. Gente, eu quero agradecer muitíssimo esse fórum, valorizo demais, agradeço muito, Ru, pelo convite de novo, a todos aí que estão nos ouvindo, assistindo. Também fica, reforço o convite mais uma vez, vou falar de novo, vou ficar muito repetitiva, mas embarquem nessa, eu acho que é uma inclusão que assim é mais do que urgente, né? A gente precisa fazer isso para ontem e a gente tem 2 ferramentas super poderosas aqui dentro desse fórum, né? Então, acho que é mais a gente aproveitar e embarcar aí nessa juntos, que acho que nessa hora não existe concorrência, existe mãos juntas aí que a gente está olhando tudo para o mesmo lugar, né? E agradecer as meninas, como sempre, né? Agradecer Carol, agradecer Tati aí por mais um fórum juntas e desejar muito sucesso aí a todos. Nossa. Do lado de cá Obrigada, também, Mari. a gratidão, né? Fala, Carol. Não, desculpa. Não, exatamente, é gratidão, é só agradecer mesmo, porque, como eu disse antes, sem nenhuma rasgação de seda, mas é uma alegria e é um orgulho nós estarmos aqui, poder compartilhar esses momentos com vocês, diante de toda a nossa trajetória, para nós nossa, às vezes faltam até as palavras, assim, para dimensionar o quanto isso é importante e o quanto é necessário, né? E fazer esse convite, então, para as empresas, venham conosco. A Alha é uma excelente forma da sua empresa fomentar o pilar social e desenvolver a cultura de inclusão e acessibilidade, não só dentro da sua empresa, mas também dentro da sociedade. Eu acredito que essa é uma responsabilidade de todos nós, né? Trazer formas formas que propiciem um consumo mais assertivo, um consumo mais eficiente, um consumo mais acessível para todas as pessoas, independente de dificuldades, independentes de barreira. Então, é isso. Minha gratidão, meu agradecimento e muito sucesso. Vida longa a campanha Rótulos que Falam, a Nestlé, a Simples e a Ali Inclui também. Meu muito obrigada. E para não ser tão repetitiva em ficar agradecendo, é óbvio que eu agradeço. Mas a Carol falou uma palavra que me marcou, que é orgulho, né? Ela falou é muito orgulho. E aí eu acho que a gente tem que ter orgulho mesmo. E não é orgulho só de nós aqui, Carol, é orgulho de todos nós, mas tem uma coisa que as pessoas às vezes uma informação que as pessoas não têm. A Alia, com muito orgulho, foi a primeira solução do mundo, o primeiro aplicativo do mundo a desenvolver uma solução específica para leitura de produtos, né? E mais um orgulho, né? O fato de ter sido uma startup fundada por mulheres,
sendo que uma dessas mulheres é mulher com deficiência visual. Então, acho que a gente tem vários motivos para comemorar o nosso caminho até aqui. Não é fácil a gente empreender, não é fácil ser startup, não é fácil ser startup de tecnologia, mas quando a gente conta com bons parceiros, eu acho que a mensagem final é essa. Quando a gente conta com bons aliados, a gente começa a tornar os sonhos, né, a utopia, ela pode virar realidade. A gente está hoje, na verdade, com um sonho sendo realizado, né? É, talvez lá no início da empresa eu pegar uma cartolina, né? Eu tenho uma cartolina anotada, acho que eu já falei para Nestlé isso, né? A gente pensa assim, nossa, eu acho que o dia que a gente conseguir uma empresa como a Nestlé é sinal de sucesso, assim, e é, né? Então a gente olhar para trás e ver tudo que a gente construiu juntos, né? Acho que os méritos são de Uhum. todas as partes, a gente tem que ter orgulho. Então é um orgulho É estar aqui com verdade. vocês. Obrigada. Ai, que incrível. Nossa, acho que não tinha melhor forma da gente encerrar esse webinar, né, com tantas palavras assim tão bacanas, né, falando ali de parceria, né, e esse era um ponto até que eu ia destacar aqui também do meu lado, né, agradecer aí a participação, né, dessas convidadas super especiais que só enriqueceram aqui o nosso bate-papo, mas falar que a inovação, ela não se faz sozinha, né, a inovação se faz com tecnologia, com dados, mas com parceria, que acho que é o principal, né, e aí tá o resultado, uma ideia super incrível, né, que virou uma solução e que está aí agora impactando e transformando a vida de muitas pessoas, né? Então, acho que essa é a mensagem e realmente parcerias aí fazem essa diferença. Então, muito obrigada novamente, tá, meninas Mari, Carol, Tati, muito obrigada por dividir, né, esse espaço aqui com a gente, né, fazer tantas trocas tão ricas e obrigada a todo mundo que participou desse webinar, né, a gente vê num próximo webinar, muito obrigada pelas perguntas, também por terem ficado aqui conosco, a gente também vai compartilhar, tá, os contatos, né, tanto o contato da Síndigo quanto o contato da Alia também, né, para quem quiser embarcar aí nesse projeto também, né, que ficou com vontade, a gente vai compartilhar também ali com quem participou. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigada, né? E a gente se vê Obrigadão, numa gente. próxima. Até Até mais. mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Tchau. tchau.